Então, hoje a segunda matéria do Ensampa, nas próximas semanas vai ter muito mais para vocês. E só lembrando que hoje a gente vai conversar sobre o mundo literário desse advogado gaúcho, que é o Cândido Prunes, apaixonado por autores modernistas sertanejos, né? O Nordeste está sempre presente na sua vida, como vocês vão ver hoje, e essa matéria é mais do que especial. Uma tarde especial de chá no centro de São Paulo. E a partir de agora vamos falar sobre literatura, com foco em literatura do sertão, literatura do Nordeste. E o meu convidado é o Cândido Prunes, que é advogado gaúcho, que já mora em São Paulo desde sempre, né, como ele costuma falar, mas que é apaixonado por autores brasileiros e em especial do Nordeste. Cândido, por que esse fascínio por autores sertanejos, autores nordestinos? Ivanildo, muito obrigado pelo convite para compartilhar essa tarde com a sua audiência, especialmente a audiência do Piauí. E eu sempre tive um interesse desde os tempos de escola, mas eu ganhei um interesse maior quando, há alguns anos atrás, eu fiz uma viagem, uma excursão pelo interior do Nordeste, procurando conhecer o local, a casa, a fazenda ou o sítio onde nasceram os principais escritores do ciclo modernista nordestino. Eu percorri, né, já te dou o percurso, mas fui do sul da Bahia até São Luís do Maranhão, né, atrás desses locais. Então visitei Itabuna, por conta de Jorge Amado, depois passei por Itaparica, né? Embora nela não tenha nascido, o grande escritor sergipano João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro. E viva o povo brasileiro, né? Que é uma das obras dele. Que é uma das obras principais dele. E depois eu visitei Alagoas, né, onde eu fui a Quebrangulo e Aldeia dos Índios, por conta de Graciliano Ramos, né, o famoso autor de Vidas Secas, e segui para Recife, onde nasceram três grandes escritores pelos quais eu tenho a maior admiração, começando por Gilberto Freire e seu primo, João Cabral de Melo Neto, né? Muita gente não sabe, mas eles eram primos e amigos, e naturalmente o grande poeta Manuel Bandeira, os três nascidos no Recife. Em seguida eu fui para o interior da Paraíba para conhecer a cidade de Pilar, onde nasceu Zé Lins do Rego, e Areia, onde nasceu José Américo. E eles todos eram amigos. E segui para Fortaleza, onde nasceu Raquel de Queiroz, e para o interior do Ceará, né, onde ela tinha uma propriedade muito conhecida, que é o sítio chamado Não Me Deixes. Por sinal, do livro dela, o 15, que marca, né, a estreia dela no romance e na literatura modernista, completou 100 anos recentemente, né? Sim, completou agora há pouco 100 anos do episódio que ela narrou magnificamente, uma obra de juventude. Ela tinha 18 anos quando publicou o 15. E terminei em São Luís do Maranhão, sem me esquecer de que cruzei até a Ilha Grande de Santa Isabel, no litoral piauiense, por conta de que ali nasceu não um escritor, mas um grande jurista brasileiro. Também é uma de suas paixões, né? A literatura jurídica. Sim, e é onde nasceu um ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva. Poucas pessoas sabem que ele nasceu no Piauí, embora a sua família fosse de origem pernambucana.
e terminei essa minha incursão ou excursão em São Luís do Maranhão, mais precisamente em Alcântara, pela admiração que eu tenho pela obra de Josué Monteiro. E as histórias são admiráveis. Você gosta de personagens, né, da literatura nordestina, e personagens do Nordeste, Lampião, Padre Cícero, estão nesse universo, né? Se inserem perfeitamente nesse universo, né? Voltando a falar um pouco de Gilberto Freire, né? Gilberto Freire tem um livro muito interessante que se chama Assombrações do Recife Antigo, onde ele narra todas as histórias de assombração que ele escutou e que as pessoas costumavam contar, né, em Recife no começo do século XX, quando a cidade ainda era pequena e pacata, né? Por sinal, falando de Gilberto Freire, você tem a primeira edição de Casa Grande Senzala. Isso, né? Exatamente. Essa é a primeira edição. Esse livro foi publicado em 1933. Desde então teve sucessivas edições em língua portuguesa e foi traduzida para os mais variados idiomas. Há um local lá em Recife que eu nunca me canso de visitar, sempre volto lá, que é a Fundação, né, Madalena e Gilberto Freire, que é uma casa-museu, que é um tipo raro de museu aqui no Brasil. Existem poucas casas-museu e essa certamente é uma das mais importantes. O Solar de Apipucos, que Gilberto Freire restaurou, era um antigo engenho que ficava fora do centro urbano de Recife, quando Gilberto Freire foi lá se instalar, recém-casado com Dona Madalena, e lá ele escreveu, né, uma parte importante da sua obra. Casa Grande Senzala não, ele ainda era solteiro quando ele publicou essa obra, que teve uma enorme repercussão desde... Uma das mais importantes dele, né? Na verdade, esta obra é uma obra que Gilberto Freire planejou em 4 volumes, dos quais ele escreveu só 3. Sim. Né? Casa Grande Senzala, que é o primeiro, a primeira obra, que trata da formação do Brasil, do povo brasileiro. Depois tem Ordem e Progresso, onde Gilberto Freire analisa a transição que o Brasil fez da monarquia para a república, né? Sobrados e Mucambos, que é o terceiro volume, onde exatamente ele analisa, entre outras coisas, né, a transformação que aconteceu nas cidades brasileiras, já se adentrando no século XX. E o 4º volume, que ele nunca concluiu, que se chama Jazigos Perpétuos e Covas Rasas, né? Onde ele iria abordar o tema da morte, como é que a morte ela é tratada no Brasil. Cândido, você documentou essas viagens? Você pretende transformar isso em um livro no futuro? Talvez futuramente, se eu pense em fazer um livro. O que um pouco me desanima, e por outro lado também anima, é que os registros que existem são poucos. E se você for ver, poucas casas sobreviveram ao tempo, casas onde nasceram esses escritores, né? Jorge Amado, na Bahia, desapareceu a casa onde ele nasceu, resta apenas em Ilhéus uma casa-museu, mas que pertenceu ao pai de Jorge Amado e que não é uma referência para a literatura de Jorge Amado, né? Em Pilar, na Paraíba, onde nasceu José Lins do Rego, o engenho Corredor está em ruínas e, se não for tomada nenhuma providência, provavelmente vai acabar desaparecendo esse registro,
que é muito importante, Rivanildo, porque foi nesse engenho, né, onde Zé Lins nasceu e aonde ele levou Gilberto Freire, logo que ele voltou de Colômbia. E o Piauí, quando é que vai entrar no seu contexto literário ou turístico? O Piauí eu acho que pode entrar das duas formas, né? Deu grandes escritores de não ficção para o Brasil, né? E aqui eu cito Evandro Lins e Silva, que nasceu lá na Ilha Grande de Santa Isabel, né? E o maior dos nossos cronistas políticos, né, que foi Carlos Castelo Branco, né, Castelinho, né? O famoso Castelinho, que teve uma importância seminal no Brasil, fazendo a cobertura da política durante o período da ditadura militar. E não nos esquecendo que Raquel de Queiroz também tinha vínculos ali com os Castelo Branco, né? Familiares, né? Familiares. Ela era prima do Marechal Castelo Branco, que foi presidente da República. Então, o Piauí, ele tem uma importância para a nossa literatura. Tivemos o presidente da Academia Brasileira de Letras também, né? Um africanista que é Alberto da Costa Silva, né? Reconhecido. Filho da Costa Silva, poeta, né? Reconhecido mundialmente, né, como um africanista. Então, para não mencionar os encantos turísticos do estado do Piauí. Eu conheci aí, além da Ilha Grande de Santa Isabel, o Delta do Parnaíba, que é um local com uma geografia única e que todo brasileiro deveria colocar no seu roteiro de férias e viagens para se encantar com aquele delta, que é o terceiro delta do mundo, né? Delta em mar aberto do mundo. Mar aberto do mundo. O único das Américas. O único aqui das Américas. Além disso, tem livros de gastronomia, de arquitetura. De artes. Eu me interesso também muito por história, né? E aí, novamente, o Nordeste vem com muita força, porque a história, as histórias que existem no Nordeste são muito interessantes, né? Lembrando aqui, por exemplo, a de Padre Cícero, né? Que teve uma importância enorme para o Nordeste. Tem uma história de vida que vai muito além do padre, do pároco, do milagreiro, não é? Do pároco. Ele é um exemplo de liderança, e eu não entendo por que não exploram mais esta faceta de Padre Cícero, não é? Ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, né? Ele que criou aquela cidade, que era então um pequeno distrito do Crato, né? Ele foi deputado federal, eleito com uma expressiva votação, e foi vice-governador do Ceará também. Poucas pessoas se lembram disso. E, curiosamente, o Padre Cícero, ele se reinventou aos 50 anos, né, quando ele foi suspenso de ordem pelo Vaticano. Ele foi padrinho de milhares de crianças, né? Ele estava proibido de batizar. Mas não de ser padrinho. Não de ser padrinho. Então, ele estava presente nos batizados como padrinho de milhares de crianças que acorriam com os seus pais lá para Juazeiro. Então, eu vejo com enorme admiração o trabalho de Padre Cícero. E de outro lado, também é muito interessante a história do cangaço. Mas, a meu ver, é uma página que ainda, às vezes, se mostra com um certo glamour, quando, na verdade, o cangaço, ele trouxe muito sofrimento, aconteceram atrocidades pelo interior do Nordeste, e os cangaceiros, eles eram bandidos, eram bandoleiros
fora da lei. E embora a história do cangaço em si seja interessante, havia toda até a moda, né? No cangaço eles influenciam. Eles influenciaram e tem histórias interessantes, como a de Maria Bonita e de Lampião. Eu separei aqui também uma obra que foi publicada em 1936, que é uma homenagem a Manuel Bandeira, onde você encontra vários ensaios escritos por esses autores que a gente acabou de conversar, né? Zé Lins do Rego, Gilberto Freire e tantos outros. Ok. E voltando ainda a Gilberto Freire, eu queria te mostrar aqui que é um tipo de obra, né, pioneira que Gilberto Freire escreveu, que é este guia prático de Olinda, que é um guia turístico, né? Gilberto Freire escreveu praticamente o primeiro guia turístico brasileiro. Ok, Cândido, muito obrigado por esse chá. Foi uma tarde especial aqui hoje, viu, gente? Onde podemos conhecer um pouco mais de autores nordestinos que têm toda uma importância no movimento modernista, que realmente foram importantes para a literatura brasileira. Obrigado, viu? E quando é que eu te vejo no Piauí? O quanto antes eu pretendo fazer uma nova viagem lá, Teresina e a Serra da Capivara. Destino Serra da Capivara. Ele é apaixonado, viu, gente? Pela história da Anié de Guidon e pela história da Serra, do Parque, por guardar tanta coisa importante para a história da humanidade, né, Cândido? É isso. Hoje os estudos que estão sendo feitos lá na Serra da Capivara, né, vem aumentado crescentemente a importância para a arqueologia e antropologia, né, daquele lugar, né, onde está preservado de maneira tão exemplar a vida e a arte dos povos primitivos aqui das Américas. Ok, somos os mais antigos, né? Obrigado, Cândido. Mais um chazinho aqui, ó, tarde especial, com imagens de Humberto Alencar, viu?